Olá pessoal, hoje o nosso bate-papo é a respeito da revisão dos contratos futuros de compra e venda de produtos agrícolas à luz da análise econômica do direito. É um tema que será tratado pelo Dr. Sérgio Segarra, que ele escreveu um artigo muito interessante desse assunto. E como nós estamos aí numa região agrícola, é muito importante que todos conheçam essa visão jurídica trazida pelo Dr. Sérgio. Aguardem. Olá pessoal, como eu havia dito, então, nós estamos hoje aqui com o Dr. Sérgio Segarra. O Dr. Sérgio escreveu um artigo, o Dr. Sérgio é advogado militante em nossa cidade, e ele escreveu um artigo muito interessante a respeito da revisão dos contratos futuros, não é? Da área agrícola, que, como eu já havia dito, é importantíssimo para a nossa região. Como uma região agrícola, nós temos aí vários agricultores, produtores rurais, que é um assunto aí que mexe no bolso de todo mundo, né? E também para os nossos alunos. Doutor Sérgio, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aí para a gente bater um papo desse assunto aqui, a revisão dos contratos futuros. Wagner, obrigado. Agradeço pela oportunidade de estar aqui no seu programa que você conduz com maestria e muita assertividade. Espero contribuir com todos aí da nossa cidade para desenvolver esse tema que cada vez mais está em alta. Ótimo. O que é essa revisão de contrato futuro? Primeiro, eu queria que você... Eu estava vendo o seu artigo aqui, muito interessante. Quando a gente vai tratar, por exemplo, primeiro, você faz uma abordagem do agronegócio, que eu acho muito interessante, porque a todo momento é falado. O agronegócio é o carro-chefe do país. É o agronegócio que não deixou a situação assim. O que você fala do agronegócio? Olha, Wagner, especialmente sobre o tema e a relação dele com o agronegócio, nós trouxemos alguns parâmetros, né, para demonstrar a importância do agronegócio para o PIB brasileiro e para o desenvolvimento do nosso país, né? O Brasil é conhecido como o celeiro do mundo, então ele alimenta o mundo, é o maior produtor de soja e outros cereais, e nós estamos num desenvolvimento, um investimento crescente, né? E trazendo esse panorama, durante a pandemia, que foi quando eu escrevi esse artigo, nós tivemos algumas variações que impactaram o setor, e apesar de alguns setores terem uma diminuição, né, por conta de diversos fatores aí que a pandemia trouxe, o agronegócio ele foi ao contrário, ele destoou. Então, enquanto alguns setores estavam declive, ele veio numa ascendência. Tá? Então, trouxe alguns dados, né, no meu artigo sobre a importância do agronegócio para o PIB e a relevância dele para a nossa economia. Agora, nessa toada aqui, você coloca, porque houve uma disparidade, como que funciona esses contratos futuros? Porque normalmente nós falamos, vamos fazer um contrato. Contrato que nós, na normalidade, o mais simples que tem, é o contrato de locação, por exemplo. Eu vou locar uma casa, isso, aquilo. Agora, é presente. O que é contrato futuro? O contrato futuro de compra e venda de produto agrícola, ele é utilizado, né, no setor. O agronegócio ele é um setor, para exemplificar bem, ele é um setor que está composto por diversos riscos. Riscos climáticos, risco de variação cambial, risco de produção, risco da variação do preço do produto lá na frente quando você for vender. Então, como um mecanismo de previsibilidade do produtor rural e também pelo lado da compradora, para ela ter segurança na hora de vender, né, esse produto, ela saber que alguém vai entregar para ela e ela com toda a logística, com todo o know-how dela, ela conseguir fechar a conta, né, as partes entram em consenso. O produtor rural ele ainda nem produziu, né, ele está ali
Ele sabe que ele vai produzir na terra dele e ele vai até a um comprador, que no caso ou é uma cooperativa na nossa região, que tem bastante, ou é uma trading, e ele faz um contrato dizendo, olha, num determinado momento eu vou produzir, quero vender para você uma quantidade de produto, né, de cereais, numa determinada quantidade desse produto, com algumas qualidades em específico, e vamos negociar o preço que eu vou vender para você lá na frente. Então, imagina, hoje nós estamos em maio de 2023, nós vamos negociar esse produto para venda em abril de 2024. Tá? Eu vou produzir ele e nesse momento nós vamos... quanto que você paga nesse produto para mim? É feito um contrato, então com um risco futuro, eu nem produzi ainda e a gente fixa o preço. Eu trouxe essa abordagem no meu artigo e eu gosto de trabalhar isso nos contratos, porque é muito importante que o juiz saiba, né, caso venha a ter um litígio decorrente desse contrato, o que as partes tinham em mente para fechar aquele negócio. Então, a gente sempre utiliza isso. Por que o produtor rural está fechando esse contrato? E por que do outro lado a compradora aceitou a comprar? Né? E tudo isso para chegar num momento em que o juiz pense com a cabeça das partes e consiga avaliar os riscos daquela operação na forma como foi estipulado ali no contrato. Então, mas é muito incerto isso, não, Sérgio? Quando você, por exemplo, vamos falar milho, não é qualquer coisa assim, milho, você plantou, como você disse, tem vários fatores que esse milho pode não produzir ou produzir bem abaixo do que se pretendia. O que eu vejo muito pela experiência com o setor é que o produtor rural ele nunca negocia 100% da sua expectativa. Tá? Então ele faz um negócio, já olha, no último ano eu tive uma produtividade de X por hectare. Ele vai fazer um negócio, né, com a compradora na metade, 60%. Então ele já coloca uma margem, né, para fazer esse negócio. Porque justamente você não sabe lidar com essas variáveis. Né? E o que aconteceu na pandemia foi que em 2020 os produtores rurais fecharam um preço, tá, com a compradora e no momento da venda, né, percorreu o ano, né, a safra produziu, a produção foi boa e quando ele foi vender, esse preço tinha praticamente dobrado. Né? Como nós estamos tratando de uma commodity. Ele vendeu por 10, ele fez o contrato por 10 e quando foi entregar estava 20. Exato, a grosso modo, né? Mais ou menos ali como eu coloco, 85 a 170 mais ou menos, tá? O preço da saca. Então, naquele momento, alguns me procuraram, né? Tive algumas consultas no escritório dizendo, olha, o que eu faço, né, com esse contrato? Hoje eu vendi 85 e está a 170. Há possibilidade de eu revisar esse contrato? Porque eu estou me sentindo prejudicado. Né? Há possibilidade. E quais são os riscos se eu não entregar? Né? Eram as perguntas que vinham. Eu não entrego e vendo por um preço melhor. Exato. Desde logo, a primeira percepção ali foi, olha, me mande o contrato que você fez com a compradora, né, para nós analisarmos. Analisamos o contrato já tinha uma arquitetura bem fechada ali, com algumas cláusulas, porque quem atua no setor já prevê esses riscos, né? Então, o próprio contrato com multas elevadas, com cláusulas que forçavam ali o cumprimento mesmo. Então, o descumprimento não era viável, era totalmente viável. Então, nós partiríamos para uma ideia, é possível revisar, né, a partir do Código Civil, as normas que tem no Código Civil, em previsão da revisão dos contratos, que dá esse poder ao juiz, né, quando um negócio ele é extremamente oneroso para uma das partes. É possível revisar? Foi aí então que saiu toda a dinâmica do artigo e nós fizemos um parecer para os nossos clientes que pediram sobre isso e, enfim, tem no artigo bastante coisa, dados interessantes, análise de decisões, para a gente chegar num raciocínio.
No próximo bloco, o Dr. Sérgio vai falar qual a fundamentação que utilizou para que fizesse e vai nos contar se ele ganhou a causa também, né? Aguardem. Olá pessoal, estamos de volta aqui então com o Dr. Sérgio Segarra, que é advogado militante em nossa cidade e está tratando aqui da revisão dos contratos futuros de compra e venda de produtos agrícolas, à luz da análise econômica do direito. Esse bate-papo que surgiu de um artigo que o Dr. Sérgio fez e foi publicado numa revista relevante, uma revista nacional aí de relevância, então nós estamos batendo papo. Doutor, quais foram os fundamentos para o senhor convencer o juiz, fundamentos esses que o senhor coloca muito bem aqui no artigo, para revisão dos contratos? Justamente depois dessa consulta, né, de alguns produtores e clientes que me procuraram, nós passamos a entrar a fundo, né, em toda a dinâmica dessa operação. E primeiro nas bases clássicas do direito civil.
Tá? Nós estávamos num momento de imprevisão, que é a pandemia, que trouxe diversas variáveis, né, para os negócios, que era um evento inesperado e que ninguém conseguiria prever quais eram as consequências desse evento. Então nós temos esse primeiro fator. E segundo, nesse contrato, nesse negócio em específico, alguém foi onerado excessivamente, né, e a outra parte teve um ganho exagerado. Então o Código Civil ele permite que o juiz tenha essa interpretação e possa revisar os contratos. Basta que você consiga, dentro do caso concreto, mostrar essas diferenças. Então, Wagner, é uma norma que nós classificamos até no trabalho como perigosa, porque ela dá muita força ao intérprete, né, ao juiz, e eu posso ter uma interpretação, né, vou levar as provas, o juiz da comarca de Avaré pode ter outra. Que é próprio do direito, né? E vai interpretar. Exato. E ele vai interpretar de acordo com os fatos. Para isso, o que nós trouxemos até para avaliar e dar o parecer para o nosso cliente? Não chegamos a judicializar, porque nós demos um parecer e ele optou por não correr os riscos e entendeu a dinâmica da operação. Porque nós trouxemos elementos, né? Como o STJ vem julgando essas questões. Tá? O risco desse contrato, né? A natureza desse contrato, nós classificamos como é esse contrato perante as normas do direito civil, né? E nesse contrato específico cabe a aplicação dessas normas que autorizam o juiz a revisar o contrato, né? E a nossa opinião foi, na época, que não. Tá? Nós opinamos que, no caso concreto, de acordo com os parâmetros da jurisprudência do STJ, com decisões anteriores, né, e toda a dinâmica da operação, a classificação dos contratos, nós trouxemos essa decisão. Aqui você teve que fazer uma análise do direito e economia e do direito econômico. Exato. Isso nós levamos para a parte acadêmica, né, depois que tivemos essa experiência prática, nós levamos para a parte acadêmica. Na época eu estava cursando uma pós-graduação no INSPER, em São Paulo, e lá tem muito esse viés econômico, né, de você aliar o direito com a economia, com a sociologia, com a filosofia. Então tem essa integração das matérias. E eu sempre gostei muito da relação do direito e economia. Então eu, com a professora Pamela, que é a minha orientadora na época, que dou os créditos também pelo desenvolvimento do trabalho, nós pegamos essa experiência prática e trouxemos análise econômica do direito, né? O que a economia traz, né, e acrescenta para essa discussão. Foi muito legal, Wagner, até complementando, porque quando trata-se de revisão dos contratos, o poder que você tem um juiz, e se ele opta por revisar aquele contrato, né, ele está interferindo numa relação que foi constituída entre particulares, né? E isso, invariavelmente, não atinge só as partes do processo. Claro que a decisão vai ser aplicada às partes do processo, mas atinge toda a coletividade do setor, né, toda uma comunidade que está envolvida. Porque uma empresa que tem um contrato revisado, será que no momento seguinte, na safra seguinte, ela vai fazer contratos dessa natureza? Vai gerar uma insegurança muito grande. Exato. E a insegurança é o prato cheio para aumentar custo, né? Um ambiente inseguro, ele traz um ambiente inseguro de negócios, ele traz dificuldades, traz custos elevados e acaba influenciando na decisão daquelas pessoas que estão fazendo o negócio. Tá? Então, fazendo já na parte acadêmica, nós trouxemos um artigo do professor Décio Zilberstein, que é titular de economia da USP, e ele foi a campo
nos anos de 2005, nos anos 2000, se não me engano, de 2002 a 2005, no estado do Goiás, e levantou a fundo em uma determinada comarca que havia muitas revisões de contrato dessa natureza, dos contratos futuros de produtos agrícolas. E ele fez um apanhado do que aconteceu naquela localidade após a revisão dos contratos. E ele constatou, por entrevista, por decisões, com os produtores rurais locais, lá em Goiás, que eles disseram, olha, no ano seguinte que começou essa revisão de contratos, aqui na nossa comarca, as tradings já não queriam mais fazer esses contratos. 30% falaram que encontrou dificuldade. 46% dos produtores rurais, né, daquela localidade disseram que as trades exigiram mais garantias para fazer contratos dessa natureza. Né? Então, olha, um juiz que, pensando simplesmente na aplicação do direito, revisou contratos e aconteceu todo esse transtorno. Atinge a todos o que você havia dito, né? Não é uma simples decisão, né? Exato. Inclusive, assim, como pedra-chave mesmo nessa discussão, ele traz uma notícia que a Cargill, que tinha um armazém nessa localidade, lá em Goiás, ela acabou fechando o armazém, porque ali foi o epicentro de toda essa revisão de contratos, etc. E ela, como que eu vou fazer negócios em um ambiente inseguro? Né? O juiz dá uma decisão, atinge as partes, mas toda uma comunidade é atingida por essa decisão. Então essa é a dinâmica do trabalho que nós trouxemos. O raciocínio seria o mesmo se fosse o contrário? Por exemplo, o seu cliente foi de 10, ele fez o contrato de 10 e no momento da venda estava 20. E se no momento fosse da venda, no momento do contrato fosse 20 e hora de vender fosse 10? Tá vendo? Esse é o ponto-chave da discussão, né? Exatamente. Se a gente buscar uma revisão, nós estamos revisando exatamente o risco que as partes convencionaram. Então, será que é possível fazer isso? Na nossa interpretação, que nós ponderamos no artigo, foi de que não, né? Doutor Sérgio, não sei se chegou a ver isso no contrato, ou seja, nos seus estudos, isso, aquilo, uma questão que surgiu agora. Digamos que o produtor rural, ele faça esse contrato futuro aqui para venda de 100 sacas lá, certo? De qualquer coisa. E por qualquer motivo aí da natureza, venha perder toda a safra. Esse contrato, será que tem um seguro? Aí depende da forma de negociação dele, mas hoje nós temos... Porque quando você faz esse contrato, você já recebe parte. Sim, depende. Depende também, depende do contrato. Normalmente não. Normalmente na entrega. Pode ser que você... Aí é uma outra estrutura de negócio, tá? Você pode se comprometer a vender uma determinada quantidade e receber insumos para a sua produção. É possível e existem negócios dessa natureza. Aí vai depender do caso concreto. Tá? Mas pensando assim, se, por exemplo, se você recebeu parte, dá para se pensar num seguro, né? Com certeza. Porque pode ocorrer, não é? Chuva demais, ou falta de chuva, uma geada. Então, são situações que pode... O seguro agrícola ele vem numa crescente, né? Assim, tem diversas discussões aí, e o governo, nós entendemos que tem que incentivar também o seguro agrícola cada vez mais. Nós pensamos que há uma falta de incentivo para o seguro agrícola, isso eu falo como setor geral, tá? Porque é uma empresa a céu aberto, né? A propriedade rural é uma empresa a céu aberto, ela está exposta a diversos riscos, né? Desde a produção até a comercialização. Sim, sim. Então, e é muito incerto, né? Por mais que você, por exemplo, hoje você tem aí a tecnologia ajudando e muito as grandes empresas, como você disse, é céu aberto, né? Tenho irrigação, tenho isso, tenho aquilo, mas muitas vezes não depende só disso, né? Como você disse, uma geada. O que vai segurar uma geada? Queimar pneu?
Não tem, né? Uma praga que não era esperada. Exato. Então, o produtor rural ele fica vulnerável. Fica a mercê, fica, com certeza ele fica. Doutor, diga para mim o que faltou nós tratarmos aí, ou qual é a mensagem que o senhor quis passar com esse artigo? O que eu busquei com esse artigo é que todos os atuantes, né, do direito, todos os aplicadores do direito tenham em mente qual o reflexo que uma decisão pode gerar para a comunidade. Então, o artigo ele não trata apenas, né, da parte agrícola, dos contratos futuros e etc. Ele traz uma reflexão sobre os impactos que uma decisão traz para toda uma comunidade. Então, é importante que cada vez mais os juízes, desembargadores, até mesmo os próprios advogados, tenham em mente que uma decisão ela extrapola os limites do processo. Claro que as partes ali vão cumpri-la, mas isso impacta na decisão de todos que estão, toda a comunidade que está envolvido nesse setor e etc. E o exemplo bem claro é aquele de Goiás, não é? Que, pô, dá uma decisão, pode quebrar. Você não vai quebrar o produtor, mas vai quebrar a empresa. Exato, né? E ela vai ter porque ela tem a possibilidade, né, de tomar decisões privadas. Olha, a nossa decisão, nesse local nós não vamos mais atuar. Isso, imagina o impacto para a coletividade. Empregos e uma série de impactos. Muito bem, doutor. Felizmente chegamos no final do nosso bate-papo aí e fica aí para suas considerações finais. Gente, muito obrigado. Sr. Wagner, obrigado pela oportunidade de abrir espaço aqui no seu programa. Programa de relevância, todos aí, que trata direito e cidadania, né? Essa integração. Meu colega de profissão e amigo de beach tênis, né? No próximo programa, o Dr. Sérgio vai dar uma entrevista falando beach tênis. Muito obrigado, gente. Agradeço a todos. Um grande abraço. Dr. Sérgio, nós que agradecemos aí e nós sempre estamos de portas abertas aí. Vamos bater papo, quando tiver um outro assunto também de relevância como esse, dá um toque e vamos falar. Perfeito, muito obrigado, agradeço pela oportunidade. Também aqui no Direito e Cidadania nós abraçamos uma outra causa, a causa da Associação Espírita Amiga dos Autistas de Avaré. Conheça, está na rua Rio Grande do Sul, número 1964. Venha conhecer. Pessoal, até a próxima semana.